Quissat Sayyidina Musa, alayhi salam, a história do profeta Moisés, que a paz esteja com ele. Antigamente, viveu o mensageiro de Deus, Moisés, filho de Irã, que a paz esteja com ele, nasceu no Egito numa época em que os filhos de Israel passavam por uma fase muito difícil. Eles estavam sendo condenados à humilhação e à indigência pelo faraó, até que este decidiu ordenar a matança de todos os bebês masculinos. Ele havia sonhado com um grande fogo em Jerusalém. Com isso, mandou queimar todas as casas do Egito e os moradores, menos os judeus. Também chegou aos seus ouvidos que os judeus estariam esperando um profeta que nasceria entre eles e os libertariam matando o faraó. Então este ordenou eliminar a linhagem masculina dos judeus para que o seu sonho não se realizasse e também as profecias dos judeus. Mas Deus Todo-Poderoso determinou preservar Moisés da ira do faraó. Inspirou a mãe de Moisés para colocá-lo num cesto e jogá-lo no rio. Deus se encarregou de proteger Moisés de qualquer mal e prometeu à mãe de Moisés devolver a ela o seu filho, que mais tarde se tornaria um mensageiro para libertar os judeus das injustiças cometidas contra eles. A mãe de Moisés jogou a cesta no rio com o coração partido, mas tinha certeza que estava entregando seu filho nas mãos de Deus, o Altíssimo, que o preservou de qualquer acidente. E o que aconteceu depois, vovô? Enquanto as servas de Assia estavam na beira do rio para pegar água, elas enxergaram o cesto. Pegaram e levaram para Assia, a esposa do faraó. Quando ela abriu o cesto e viu o recém-nascido, Deus colocou o amor pelo bebê no seu coração. Quando o faraó viu que iria matá-lo, mas sua esposa implorou para preservar a vida do bebê, que poderia ser o filho deles. O faraó concordou, sem saber que estava executando a vontade divina e que havia começado a preparar sua mortalha com suas próprias mãos. O faraó trouxe as amamentadoras para amamentar Moisés, mas ele recusou todas elas. Elas tentaram alimentá-lo de todas as formas, mas o bebê recusou a todas. Isso aconteceu para que o plano divino seguisse adiante. Quando sua mãe o jogou no rio, ela ficou muito ansiosa por ele. O coração impaciente tornou-se vazio e pouco faltou para que ela adoecesse, se Deus não tivesse confortado seu coração. Ela pediu para a irmã de Moisés trazer notícia do irmão. A irmã de Moisés viu que ele recusou todas as amamentadoras. Então ela sugeriu ao faraó: Meu grande faraó, eu conheço uma mulher que pode servir como amamentadora para este bebê. Onde está esta mulher? Mostre para nós, porque já estamos confusos com esse bebê. A irmã de Moisés levou seu irmão com os funcionários do faraó até a mãe dele. Uma vez no seu colo, a promessa de Deus para a mãe de Moisés se concretizou. Deus seja glorificado. Ele é mesmo poderoso. Sim, Ahmed. Deus pode fazer tudo. Moisés ficou com sua mãe, rodeado por seu carinho e amor. Moisés atingiu seus 40 anos, que era a idade da sensatez naquela época. Ele caminhava para a cidade
quando viu dois homens brigando. Um deles era judeu e o outro egípcio. Quando o judeu viu Moisés, ele disse: Ó Moisés, me ajude, ó primo. Moisés atendeu ao pedido do judeu e perguntou: o que está acontecendo? Por que está brigando com esse egípcio? Ele quer me matar, ajuda-me. Moisés, então, deu um soco no egípcio, só para assustá-lo. Mas ele acabou morrendo. E o que Moisés fez depois disso? Ele ficou muito triste porque não tinha a intenção de matar o egípcio. Pediu perdão a Deus e o Altíssimo o perdoou. Em outro dia, o mesmo judeu estava brigando com um outro egípcio. Quando o judeu viu Moisés, gritou: Ó Moisés, me ajude! Por favor, me ajude, ó primo! Mais uma vez? Sim, sim. Moisés disse então para o judeu: Por Deus, você é um homem ruim, que gosta de brigas. Foi até ele para resolver o problema, mas o judeu achou que Moisés queria matá-lo e disse: Você quer me matar como matou o egípcio naquele dia? Quando o egípcio ouviu a conversa, fugiu e avisou o seu povo que Moisés havia matado um deles. O faraó mandou então trazer Moisés para matá-lo. Um homem que gostava de Moisés ficou sabendo da decisão do faraó e procurou Moisés para avisá-lo. Ele disse: Ó Moisés, o faraó ficou sabendo que você matou um egípcio. Eles estão atrás de você para te matar. É melhor fugir desta cidade para não ser preso pelos soldados do faraó. E Moisés aceitou o conselho do seu amigo? Sim. Por isso ele fugiu do Egito e foi até Madiã. Quando chegou lá, achou muitas pessoas perto de um poço. Achou duas moças que estavam esperando alguns homens irem embora para poder pegar água. Moisés disse para elas: O que está acontecendo com vocês? Por que vocês não estão pegando água? Meu bom senhor, esses homens não nos deixam pegar água até que eles terminem. Moisés perguntou: Por que o vosso pai não veio para trazer água para vocês? Nosso pai é um homem de idade. Ele não tem força para fazer isso. Moisés passou no meio dos homens e pegou água para as moças. Ninguém reclamou. Moisés era muito forte, justo e temido por todos. Depois, ele foi se sentar debaixo da sombra de uma árvore para descansar da viagem. As moças contaram para o pai o que Moisés fez por elas. Minhas filhas, se uma de vocês volte para trazer o nosso hóspede. Pelo visto, é um homem muito nobre. Uma das filhas voltou com timidez para chamar Moisés e disse a ele: O meu pai te chama para ser hóspede dele. Pode vir comigo? Moisés aceitou o convite e acompanhou a moça até a casa do pai dela. O pai perguntou a Moisés: Quem é você, ó homem? Moisés respondeu: Eu sou Moisés, filho de Imarã. Me diz qual é a sua tribo. Moisés respondeu: Eu vim do Egito, e meu povo são os filhos de Israel. Por que veio até aqui? Não acho que está aqui por causa do trabalho. O Egito é um país rico e abundante.
Moisés respondeu: Eu fugi do faraó e de seu povo. Eles querem me matar. Moisés contou a sua história para o velho homem, que disse: Não tenha medo, não. Agora você está a salvo dos transgressores. Quando o pai ficou sozinho com suas filhas, uma delas disse: Meu pai, por que não emprega conosco para cuidar de todo o nosso gado? Precisamos de um homem forte como ele. Ele é um homem forte e honesto. É uma excelente ideia, minha filha. É um homem nobre com bom caráter. Vou falar com ele sobre trabalhar conosco. O pai fez a seguinte proposta a Moisés: Ó Moisés, você não quer trabalhar por mim durante 8 anos? Se conseguir completar 10, eu serei grato. Em troca, lhe dou uma de minhas filhas como esposa. E Moisés aceitou, vovô? Sim. Moisés concordou com a proposta do pai e se casou com uma de suas filhas. Ele viveu com felicidade e harmonia ao lado de sua esposa. Depois de algum tempo, Moisés sentiu saudades do Egito. Ele queria voltar. Pediu a permissão do velho homem, que a concedeu, e deu para ele algumas ovelhas. Moisés foi acompanhado de sua esposa em direção ao Egito. No caminho, Moisés se perdeu. Ele andava no deserto sem rumo. Enquanto isso, viu uma fogueira e disse para sua esposa: Eu vou me informar sobre o caminho e trazer um pouco de fogo para nos esquentar. Moisés foi até a fogueira. Quando ele chegou perto dela, Deus o chamou. إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى. Deus disse também: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري صدق الله العظيم. Moisés ficou confuso. Ele estava ouvindo a voz, mas não havia ninguém lá. وما تلك بيمينك يا موسى صدق الله العظيم. Moisés disse: É o meu cajado, sobre o qual me apoio e com o qual quebro a folhagem para o meu rebanho. E, ademais, eu o uso para outras coisas. Deus disse para Moisés: Quando Moisés jogou o seu cajado no chão, ele se transformou numa grande serpente. Moisés sentiu medo, mas Deus o chamou para acalmá-lo, dizendo: صدق الله العظيم. Deus, o Altíssimo, disse: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء صدق الله العظيم. Moisés introduziu a mão dele no seu manto e depois a tirou. A mão estava branca e iluminada, sem nenhuma mancha. Eram milagres para servir de apoio ao mensageiro. Moisés foi o profeta que conversava com Deus diretamente, sem intermediário.
Deus disse: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى صدق الله العظيم. Deus, o Altíssimo, ordenou para Moisés ir até o faraó e seu povo para orientá-los a deixar o caminho no qual eles estavam e seguir o caminho da verdade. Moisés sentiu-se confuso. Como ele poderia ir até o faraó, sendo que ele estava sendo procurado pelo crime que cometeu? Moisés pediu, então, para que Deus o apoiasse com seu irmão Aaron para ajudá-lo nesta missão. Aaron era mais calmo e mais eloquente. Deus atendeu ao pedido de Moisés. Então Moisés e seu irmão Aaron, filhos de Inã, foram até o Egito para o encontro do faraó. Este estava mais arrogante e mais injusto. Moisés foi ao encontro do faraó para chamá-lo a crer em Deus, o Senhor dos mundos, e seguir a religião correta. Será um encontro da fé contra a idolatria. Isso mesmo, Ahmed. Moisés disse: Eu te convoco para adorar o Senhor dos mundos. O faraó achou estranho e perguntou: O que é o Senhor dos mundos? Moisés respondeu: Adorai o Senhor da terra e dos céus e o que está entre ambas, se vocês são crentes. O faraó disse, zombando para a corte: Vocês estão ouvindo o que Moisés está dizendo? Moisés continuou confirmando: Adorai vosso Senhor e o Senhor de vossos pais. O faraó disse para a corte: O vosso mensageiro que foi enviado é muito louco! Moisés disse para o faraó e sua corte: Adorai Deus, o Senhor do Levante, como do Poente, se vocês raciocinam. O faraó se levantou gritando: Não existe outro Deus para vós, senão eu mesmo! O faraó dirigiu a palavra para Moisés e disse: Se você adora outro Deus, além de mim, você será preso! Moisés disse: Se eu mostrar sinais da minha veracidade, o que você responderá? Mostre seus milagres se você fala a verdade. Moisés jogou seu cajado no chão e ele se transformou numa grande serpente. O faraó e aqueles que estavam com ele tiveram um grande medo do animal. Moisés mostrou também a sua mão, depois que ele a tirou do seu bolso, e ela estava branca e pura. O faraó mandou trazer os mágicos. قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين
فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون صدق الله العظيم. Acreditamos no Senhor dos mundos, o Senhor de Moisés e Arão. O faraó ficou zangado com os mágicos e disse: Credes nele sem que eu vos permita? Certamente ele é o vosso líder. E foi ele que vos ensinou a magia. Juro que vos amputarei a mão e o pé de lados opostos, e vos crucificarei em tronco de tamareiras, e assim saberão quem é mais severo e mais persistente no castigo. Os mágicos responderam: Disseram-lhe: Por que nos criou? Jamais te preferiremos as evidências que Moisés nos trouxe e que não é magia. Faça o que quiser, você somente pode nos condenar nesta vida terrena. O faraó ficou mais zangado ainda. Os mágicos disseram: Nós cremos em nosso Senhor, que talvez perdoe os nossos pecados, bem como a magia que nos obrigastes a fazer, porque Deus é preferível e mais persistente. O faraó explodiu de raiva e mandou torturar os mágicos. No começo do dia, os mágicos eram magos, e no final do dia se transformaram em mártires. O faraó sentiu-se vencido depois de matar os mágicos, mas ele preferiu continuar teimoso, idólatra e continuar no erro. Assim sendo, Deus enviou os sinais de castigo, começando com a seca severa, depois o dilúvio, os gafanhotos, os insetos, os sapos e, no final, o sangue como sinais evidentes. Mesmo assim, o faraó e seu povo permaneceram no erro. O faraó disse: Sacrificaremos os seus filhos e deixaremos viver as suas mulheres. Assim seremos os seus dominadores. Quando Moisés soube da decisão do faraó, juntou seu povo e disse para eles: Oh, meu povo, se vocês acreditam em Deus, confiem nele. Os filhos de Israel não aguentavam mais a injustiça e a arrogância do faraó, então fugiram junto com Moisés na direção da terra sagrada. Andaram até chegar à praia. Sentiram muito medo. Como conseguiriam atravessar o mar grande? O medo deles aumentava à medida em que o faraó e seu exército se aproximavam. Eles temiam ser assassinados pelas mãos do faraó e de seus soldados. Então Deus revelou para seu mensageiro Moisés: Bata com o seu cajado no mar. Este se dividiu em duas partes, e cada parte era como uma grande montanha. É mais um milagre dos milagres de Moisés. Que a paz esteja com ele. Sim, Ahmed, isso é mais um milagre, meu filho.
Quando Moisés bateu com seu cajado no mar, apareceram muitos caminhos de terra seca. Os filhos de Israel se precipitaram para passar, com medo de que o faraó e seus soldados os pegassem. O faraó e seus soldados entraram pelo mesmo caminho e foram atrás de Moisés e seus seguidores. Quando estavam no meio do mar, Deus afundou todos eles. A água os engoliu por ambos os lados. Quando o faraó percebeu que a hora da morte dele chegou, reconheceu que estava errado e disse: Eu acredito no Deus no qual acreditam Moisés e seus seguidores, e eu sou um dos muçulmanos. Deus respondeu ao faraó, deixando claro que o seu arrependimento não foi aceito. Deus disse: Alguns duvidaram da morte do faraó, pensando que ele não estava morto, que Deus teria mandado o mar jogar o faraó na terra firme para servir de lição para os outros. Deus disse: Deus disse a verdade. Deus seja glorificado. Depois disso, Moisés e seu povo andaram na direção da terra sagrada. Moisés disse para seu povo: Ó povo meu, entrem na terra sagrada que Deus vos assinalou e não retrocedais, porque se retrocederdes, sereis desventurados. O povo respondeu: Ó Moisés, a terra sagrada está dominada por homens poderosos, e nela nós não poderemos entrar, a menos que a abandonem. Se eles a abandonarem, então nós poderemos entrar. Eles acrescentaram: Vai você com o teu Senhor e combatei-os, enquanto nós ficaremos aqui sentados. Deus ficou zangado com eles, porque eles tiveram tanto medo dos poderosos daquela cidade, mesmo que esse poder não se comparasse com a tirania do faraó, que foi castigado por Deus dando a vitória para os filhos de Israel. E isso é um sinal de que eles ainda não haviam aprendido. Deus os castigou, pois eles ficaram perdidos no deserto do Sinai durante 40 anos. Durante esse período, aconteceu algo. Um homem velho e rico tinha 3 sobrinhos. Esses queriam que o tio deles morresse logo para que eles pudessem colocar as mãos na herança. Um dos sobrinhos matou o tio e jogou seu corpo na estrada. No dia seguinte, o corpo do tio foi encontrado. O sobrinho dele chegou e começou a gritar, mostrando tristeza pela morte do seu tio. O povo não soube nada sobre o assassinato. Eles foram até Moisés e disseram: Pergunte ao teu Senhor quem foi que matou aquele velho homem. Moisés implorou a Deus e foi ordenado para sacrificar uma vaca. Moisés disse para seu povo: Deus mandou sacrificar uma vaca. Você está zombando de nós? Queremos saber quem é o assassino e você diz que devemos sacrificar uma vaca? Moisés disse: Guarda-me, Deus, de contar-me entre os ignorantes. Roga ao teu Senhor para que nos indique como ela é. Moisés disse: Ele falou que ela é uma vaca de meia-idade, que não é nem velha nem nova. Sua cor é amarela, misturado com um pouco de vermelho.
roga ao teu senhor para que nos indique mais características desta vaca. Ele diz que tem de ser uma vaca mansa, não treinada para a lavoura da terra ou para a rega dos campos, sem defeitos nem manchas. Os filhos de Israel buscaram a vaca e a acharam. Eles a sacrificaram. Moisés bateu no corpo assassinado com um pedaço da vaca. O morto ressuscitou manchado de sangue. Moisés perguntou: quem te matou? O homem velho apontou para o sobrinho e morreu de novo. Um dia, Moisés fez um sermão perante o povo. Foi perguntado: quem possui mais conhecimento? Ele respondeu: eu. Deus o advertiu porque ele deveria ter respondido: Deus é quem possui mais conhecimento. Deus revelou a Moisés que há um servo de Deus no lugar onde 2 mares se encontram, que possui mais conhecimento que Moisés. Ele pediu a Deus como chegar até o homem. Deus mandou Moisés levar um peixe numa cesta. No lugar onde Moisés perder o peixe, é onde está o homem. Moisés então pegou o peixe e foi acompanhado por Iusha, filho de Nun. Chegaram perto de uma rocha, pararam para descansar. O peixe se moveu na cesta e depois pulou para fora, caindo no mar. Quando Moisés e seu servo acordaram, foram buscar o peixe, mas não o encontraram mais no cesto. Enquanto buscavam o peixe, eles encontraram um homem coberto por um tecido. Moisés saudou o homem e disse: eu sou Moisés. O homem perguntou: você é Moisés dos filhos de Israel? Moisés respondeu: sim. Estou aqui para aprender um pouco de sabedoria. O homem respondeu: oh, Moisés, tu não serias capaz de ser paciente ao ficar comigo. Moisés respondeu: se Deus quiser, achar-me-á paciente e não desobedecerei as tuas ordens. O homem disse: então pode me seguir e não me perguntes nada até que eu te faça menção disso. Eles andaram na beira do mar até que passou um navio e pediram para que fossem levados. O homem sábio reconheceu quem estava no navio. Então aceitaram e foram com os donos do navio. Depois de algum tempo, Moisés ficou surpreso ao ver que o homem perfurou o navio com o machado. Moisés disse: eles nos aceitaram no barco sem pagar e você perfurou o navio deles para afogá-los? O homem respondeu: não te disse que és demasiado impaciente para estares comigo? Moisés disse: desculpa-me por ter me esquecido, mas não me imponhas uma condição dificílima. Enquanto andavam na praia, encontraram um menino brincando com outros meninos. O homem matou o menino. Moisés disse: acabas de matar um inocente sem que tenha causado morte a ninguém. O que fez é uma ação inusitada. O homem respondeu: não te disse que não poderás ser paciente comigo? Moisés disse: se da próxima vez voltar a perguntar algo, então não permitas que te acompanhe e me desculpa. Eles foram andando até chegar a uma aldeia. Pediram comida, mas foi negada para eles. Enquanto estavam andando no meio da aldeia, encontraram um muro caído. O homem sábio o reconstruiu. Moisés disse: pelo menos podia pedir o pagamento para esse trabalho. Com o dinheiro, podemos comprar comida. O homem respondeu: vejo que você não teve paciência ao estar comigo. Aqui nos separamos. Eu vou revelar para você aquilo que você não teve paciência para saber.
Quanto ao barco, pertencia aos pobres pescadores do mar, e achamos por bem avariá-lo, porque atrás dele vinha um rei que se apossava pela força de todas as embarcações. Quanto ao jovem, seus pais eram fiéis, e temíamos que os induzisse à transgressão e à incredulidade. Quisemos que o seu senhor os agraciasse em troca com outro filho puro e mais afetuoso. E quanto ao muro, pertencia a 2 jovens órfãos da cidade, debaixo do qual havia um tesouro deles. Seu pai era virtuoso, e seu senhor determinou que alcançassem a puberdade para que pudessem tirar o tesouro. Assim, Moisés soube que a outra pessoa mais sábia e com mais conhecimento que ele. Os filhos de Israel ficaram perto da montanha chamada Atur. Moisés subiu na montanha e conversou com o seu senhor. Por isso, Moisés é conhecido como aquele que conversa diretamente com Deus. Moisés implorou a Deus para poder vê-lo. Disse ao seu senhor: Ó Senhor meu, permite-me que te contemple. Deus disse a verdade. Quando a majestade do seu Senhor resplandeceu sobre o monte, este se reduziu a pó e Moisés caiu esvanecido. E quando voltou a si, disse: Glorificado sejas, volto a ti contrito e sou o primeiro dos fiéis. Deus mandou Moisés falar com seu povo e lembrá-los das dádivas com as quais foram agraciados. Moisés deixou no seu lugar seu irmão Arão para cuidar do povo e preservá-los do erro. Porém, Moisés foi avisado por Deus, no monte, que seu povo desviou-se do caminho da senda reta. Um homem chamado Samaritano fez um bezerro com as joias e o ouro que tinham. O bezerro emitia mugidos. Os filhos de Israel começaram a adorar o bezerro. Moisés voltou zangado e sentiu pena por seu povo. Ele disse: Ó povo meu, acaso vosso Senhor não vos fez uma digna promessa? Porventura o tempo vos pareceu demasiado longo? Ou quisesse que vos açoitasse a abominação do vosso Senhor e por isso quebrasse a promessa que me fizeste? Eles responderam: Nós não quebramos a promessa que te fizemos por nossa vontade. Todos nós fomos obrigados a carregar os ornamentos pesados do povo. Ele fez o bezerro e disse: Eis o vosso Senhor. Moisés expulsou o samaritano, que foi banido e proibido de falar com as pessoas. Ninguém falava com ele também. Deus revelou os 10 mandamentos para Moisés. O povo ouviu os mandamentos, mas não entendeu nada. Ó Moisés, transmite você mesmo o que foi revelado por Deus o Altíssimo. Nós temos medo de morrer. Moisés disse: Adorai o Deus único sem parceiros. Não jurem querendo mentira. Preservem o dia de sábado só para as orações. Honrai vossos pais para viver mais na terra. Não matem e não pratiquem adultério. Não roubem e não façam testemunho falso. Não olhem para as casas de vossos amigos.
Não desejem as esposas dos outros, nem seus escravos, nem seus bairros, nem seus bezerros e nem seus burros. Puxa, vovô, essa é uma história muito interessante e também cheia de lições. Aprendi muito. النهاية. Fim.